Tá chovendo super forte, gente, amém. Tava tipo assim, não tava calor, tava ultra, mega, hiper calor aqui em Maringá. Acho que no Brasil todo. Ai, essa chuva podia e está marcando pra durar a semana toda, tomara que fique. Se isso for deixar o clima mais fresco, eu topo tudo. Eu não tô nesse momento. Dá um oizinho. Olha, amiga, que bonito esse take. Tá parecendo já assistir Orgulho e Preconceito? Sim. Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira e ontem, na segunda-feira, acho que eu fiz as compras na sexta? Sábado de madrugada? Acho que sim. E ontem o pedido havia saído pra entrega, mas a Amazon tá fazendo isso de entregar somente no dia seguinte. Então hoje às 10 da manhã o pedido finalmente chegando. E eu vou fazer um unboxing com vocês. E isso é muito nostálgico, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive um canal, sei lá, no auge dos meus 14 anos, eu fazia unboxings assim. Não é o caso. Vamos rapidinho mostrar os livros que chegaram então. Porque eu gosto de ver quando os livros chegam. Olha aqui que perigosa, com uma tesoura de ponta. Não façam isso em casa, crianças. Sendo que nem precisa necessariamente, né? Era só abrir aqui, mas... o que a gente não faz. Pela praticidade. E assim, gente, sou bem emocionada pra livros, tá? Não fiquem achando que eu sou o tipo de pessoa extremamente indiferente. Não, eu fico ansiosíssima para os livros chegarem e fico muito feliz quando eles chegam. E o primeiro deles é uma canção de Natal do Dickens. Essa edição lindíssima. Não liguem as minhas unhas porque eu tenho que fazê-las hoje. E eu, gente, sou apaixonada em histórias de Natal no geral, não só na literatura, mas no audiovisual, enfim, todas as artes, porque eu adoro Natal. Eu adoro celebração, seja ela quaisquer sejam. E agora sim a tesoura se faz necessária. E pra ser bem sincera, eu li Dickens na faculdade e foi somente o dos que... Ai, gente, é ilustrado, que lindo. É somente um dos que eu menos gostei, né? Que é Oliver Twist, que era bem mais pela conotação social da obra, então a gente focou bastante nisso, né? Mas era uma disciplina da faculdade que eu lembro que era focada na história da Inglaterra, sabe? No país mãe da língua inglesa. Então, não era tão focado assim na literatura, então por isso a gente escolheu Oliver Twist. Porque eu acho que senão a gente teria não lido David Copperfield, que é muito grande, mas a gente poderia ter passado por outras obras do Dickens e não ter focado em Oliver Twist. Não é que eu não gostei, mas não foi uma das minhas obras favoritas, eu nem acabei de ler, eu preciso, enfim, retomar essa leitura, relê-lo um dia, mas não curti tanto, então meu primeiro encontro com o Dickens não foi tão legal, mas a escrita dele, enfim, de outro mundo, assim. Eu gosto muito de como flui, de como ele escreve, de como ele trata os sentimentos humanos e também, né, ele tem esse peso social bem forte. E creio que eu vou gostar muito de Uma Canção de Natal. Uma Canção de Natal é basicamente o conto clássico, né? É a origem daquilo que a gente conhece no Natal. Eu tava até conversando com meu namorado sobre o fantasma do passado e do futuro que vem te visitar. Para você repensar um pouco naquilo que você fez no ano, no espírito natalino de renovação, de vida nova, de repensar aquilo que você já fez, aquilo que você faz. Então eu adoro. E... ai, gente, que lindinho. E é super curto, né? Tem o quê? 170 páginas? 130 páginas. Menos de 130 páginas. Eu amei essa capa. Ele é bem fininho. E agora eu vou ler a contracapa pra vocês. Pra caso vocês ficarem interessados na história, que eu acho que já é ultra mega conhecida aqui, eu não preciso ficar falando de Dickens, muito menos de Uma Canção de Natal, mas enfim. Nenhuma calidez podia aquecê-lo, nenhuma friagem podia enregá-lo. O tempo ruim nunca levava melhor sobre ele. A chuva mais forte, a neve, o granizo, o pedrisco, só podiam se gabar de tê-lo superado em uma coisa. Eles se doavam com alguma beleza, enquanto Scrooge jamais faria algo assim. Incapaz de compartilhar momentos de amizade, de compreender a magia do Natal, Ebenezer Scrooge só encontra refúgio na riqueza e na solidão.
até que no 24 de dezembro recebe a visita dos fantasmas de Jacob Marley, seu ex-sócio falecido há 7 anos. É ele quem avisa Scrooge que mais 3 espíritos o visitarão para lhe dar a chance de mudar seu triste fim e ser poupado devagar a esmo depois de morto, como Marley. Assim, o fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros levarão o protagonista a uma viagem no tempo, mostrando-lhe que a generosidade é sempre a melhor escolha. Um dos livros mais carismáticos da literatura inglesa, Uma Canção de Natal, recebe o crédito por ter concebido a celebração dessa data como o que entendemos hoje, uma ocasião para agradecer e ajudar o próximo. Muito lindinho! E, obviamente, não preciso nem abrir parênteses aqui, eu comprei a fim de que seja a minha leitura de Natal. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Ai, gente, eu amei, muito lindinho. Fico muito feliz. E ele vai ficar do ladinho aqui do Grandes Esperanças, que eu tenho de Dickens, também nessa edição da Penguin Companhia. A segunda obra que eu comprei foi do Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens. Pra ser bem sincera com vocês, eu quero muito mais ler A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, que dentre esses aqui que eu tenho, como vocês viram ali no vídeo anterior do sebo, não é o que eu tenho Homens Imprudentemente Poéticos e agora O Filho de Mil Homens. Mas eu acho interessante trazer aqui e mostrar pra vocês por conta da promoção mesmo. Esse livro aqui não ficava na casa dos R$40, tá? E esse em específico. E sim, sempre na casa dos 50. E A Máquina de Fazer Espanhóis sempre fica na casa dos 40, dos 44, geralmente. Então, dos 44 para os 40, que era a promoção que eles estavam anunciando, não é muita diferença. E esse aqui, sim. E eu também quero lê-lo logo após, acho que é a tríade que eu gostaria de ler, Homens Imprudentemente Poéticos, A Máquina de Fazer Espanhóis e O Filho de Mil Homens. Então, eu tô muito animada. É bem naquele estilo dos livros do Walter Hugo mesmo. Ilustrações muito lindinhas. Com grafite, parece. Letras bem gostosas de leitura, uma diagramação muito bonita, muito única, capa maravilhosa, tem aquelas lombadinhas assim, coloridinhas. O outro, que eu tenho não era novo, era do sebo. É um cheirinho gostoso, mas é um cheirinho que irrita as minhas narinas por muito tempo. Sempre me lembra as Crônicas de Nárnia quando eu sinto esse cheiro, com informação aleatória. Mas é uma capa muito gostosinha, é um livro muito lindo. E eu estou muito animada para ler. Agora eu vou dar uma lidinha na contracapa para vocês terem uma ideia do que se trata. A solidão para Crisóstomo é um filho que não se tem. Aos 40 anos, o pescador decide buscar o que lhe falta. Vai encontrar no jovem Camilo, órfão de uma anã, a chance de preencher a metade vazia e em Isaura, enjeitada por não ser virgem, a possibilidade de ser mais do que completo. Com personagens tão excêntricos quanto humanos, que carregam suas tragédias com lirismo e ingenuidade, o festejado Walter Hugo Mãe povoa o vilarejo litorâneo onde a vida é levada com singela tristeza e a esperança do amor faz surgir uma alegria pequena, mas firme, porque construída como possível. Cada personagem, que num convencional romance de viés documental ou sociológico seria um exemplo de injustiça social ou de transtorno psicológico, é na obra de Mãe um símbolo de libertação e triunfo pessoal, uma demonstração das infinitas possibilidades da alma e da imaginação humanas. Que linda, gente! Eu conversei com a minha amiga sobre os livros do Walter Hugo, porque eu nunca li, e ela me disse que também nunca leu e que esse aqui era o livro que ela mais gostaria de ler. Aí eu fiquei bem animada, assim, sabe, pra lê-lo também. Tava conversando com a Isa. Umas ilustrações lindíssimas, gente, eu adoro essas ilustrações. E, gente, são livros tão curtinhos, porque eles são, assim, de um tamanho mediano, digamos assim, mas não são grandes, 216 páginas. E a diagramação é bem grande. Eu tô tão animada, e eles são tão lindinhos, e eu nunca li Walter Hugo. E as pessoas que eu tenho uma familiaridade, assim, principalmente, assim, um gosto literário parecido, adoram Walter Hugo. Então, gente, eu já sei que eu vou amar também. E só pelas sinopses eu já fico apaixonada, como em A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu sou apaixonada por aquela história sem nunca ter lido, então, assim, com certeza vocês verão aqui no próximo ano no canal. Tô muito animada pra fazer essa leitura. E por último, e não menos importante, nem acredito que eu tenho a minha própria edição de Grande Sertão Veredas. Que coisa mais linda, gente. Ai, muito lindo, muito lindo. Eu sempre quis essa ediçãozinha aqui linda, que 90% dos leitores tem na estante. Ai, que diagramação linda. Eu adoro livros assim, bem completões na página. E essa página aqui é deliciosa de ler. Eu sempre olhava para esses grandes clássicos assim com um certo temor. Eu lia só o necessário para as aulas mesmo da escola. Eu acho que
Como criança, eu lembro muito fortemente de ter lido Vidas Secas na escola, e é o livro que me marcou, dos grandes clássicos, assim, somente. E era o grupo da sala que lia um capítulo cada pra gente ir discutindo e tudo, mas eu nunca vou me esquecer. Eu lembro de olhar livros como esse aqui, não nessa edição, né, mas do João Guimarães aqui, Grande Sertão, e pensar o que levava uma pessoa a ler isso. Eu, aos 14 anos, quando eu comecei a ler de fato, realmente, eu já fui introduzida no mundo da leitura com as obras estrangeiras, né? Eram as grandes distopias ou os livros adolescentes. Eu não tinha acesso, né, à literatura brasileira como a gente tem hoje. Eu muito menos tinha conhecimento também, eu acho que vontade, né, essa vontade inerente de ler essas obras, de ter isso daqui em mente, ter experiência de uma leitura rica como essa daqui. Era muito... A leitura naquela época era muito uma forma de escape pra mim. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, ou estava conversando com alguém sobre. Então, era muito difícil ter acesso, assim, aos livros, principalmente de literatura brasileira, por conta da qualidade dessas obras, né? A gente ouvia falar nas aulas, mas enfim, isso não era nos dado, passado pra gente na escola pública de uma forma atraente, né? A gente via isso como uma forma maçante. Então, a minha adolescência foi regada muito à literatura estrangeira, as famosas distopias, as sagas. Então, eu comecei a ler de um viés um pouco diferente. E depois, aos 17 anos, eu entrei na faculdade para me especializar em literatura inglesa. Então, eu me vejo muito deficiente da literatura brasileira, e não só nos clássicos, sabe? Eu acho que até mesmo nos contemporâneos e tudo, mas é onde eu quero focar, é onde eu acho que eu quero sanar um pouquinho disso do que me falta. E sempre que eu ouço as pessoas falando sobre obras como essa daqui, meu olho brilha, porque é tão incrível, gente, eu me sinto tão feliz, sabe, de nascer num país tão rico assim de literatura como é o nosso, porque por mais que a gente não perceba isso, há países cuja qual a literatura não são tão ricas quanto o Brasil é. É um país grande que teve diversos escritores maravilhosos, e eu acho que o Guimarães Rosa é um deles. E essa obra aqui não tem como passar para um leitor despercebido que gosta de ler um pouquinho dos livros que sobreviveram ao tempo, né, como diria o Cândido, os clássicos. A gente não pode deixar de ler Grande Sertão, e é uma das minhas propostas de ler no ano que vem. Eu já tô um tempinho namorando esse livro aqui, que tava sempre na casa dos R$70, e aí eu comprei por 50, é uma edição lindíssima. Ela tem essa mini jacketzinha aqui, então o livro na verdade é assim. As orelhas são amarelas, e aqui, pelo que eu estou vendo, Chapadão, Serra das Araras, é como se fosse um mapa. Acho que é onde os jagunços vão percorrer durante a obra, ou é somente ilustrativo? Ah, eu creio que não. Eu creio que seja um mapinha mesmo. Olha aqui, a outra orelha também é. Achei genial. Mapa da Jaíba, Condado, Januário. Ai, gente, que lindo! Vou ler pra vocês aqui o que tem na jacket. Viver é muito perigoso. Publicada em 1956, Grande Sertão Veredas revolucionou a literatura brasileira e segue despertando leituras apaixonadas a cada geração. A atual edição desse clássico arrebatador, uma história sobre amor, desejo, sofrimento, violência e alegria, traz novo estabelecimento de texto, vasta fortuna crítica e cronologia e sugestões de leitura. E realmente, gente, a fortuna crítica desse livro aqui é realmente uma fortuna riquíssima. Essa é a obra, e isso aqui a gente tem somente textos de apoio, textos referentes a obras. A gente tem aqui um que eu achei maravilhoso, cartas do Fernando Sabino e da Clarice Lispector, nas quais eles conversam sobre Grandes Sertões e vão trocando algumas considerações sobre o livro. Ai, gente, que delícia. Depois os outros textos, vou até citar para vocês aqui. São as cartas do Fernando Sabino e da Clarice Lispector, Grande Sertão a Fala, do Roberto Schwartz, O Certo no Incerto, O Pactário, da Valnice Nogueira Galvão, A Matéria Vertente, do Benedito Nunes, O Mundo Misturado, do Davi Arrigucci Júnior, Cabo das Tormentas, do Silviano Santiago. Depois a gente tem a cronologia, sugestões de leitura. Isso aqui é muito completo. E os créditos das imagens. Gente, a cronologia é sensacional, olha isso. Me lembrou um pouquinho a cronologia de O Nome da Rosa. Ah, é no fim que as imagens ficam. Que lindas.
As sugestões de leitura são eu creio, né? São até leituras teóricas sobre a obra. Perfeito, gente, que a maioria aqui tá pelo que eu vejo aqui, né? Livros de organização, então são obras publicadas na academia mesmo, artigos ou alguns textos de apoio pra gente ler essa obra. Ai, gente, tô muito feliz. Cara, que coisa mais linda, que felicidade. Como eu falei pra vocês ali naquele vídeo, se eu deixei no vlog, sobre escolher as leituras, escolher aquilo que a gente compra, é muito importante a gente saber o que a gente tá comprando e o que a gente vai manter na estante de alguma forma. Eu entendo que a maioria dos leitores assíduos são colecionadores de livros, mas eu acredito fortemente na ideia de deixar livros circularem. Se não é aquilo que você vai manter na estante para a posteridade, para sempre ter ali de apoio, de análise, manter para você, para uma releitura, para presentear suas próximas gerações, né? Criar realmente uma biblioteca pessoal, mesmo que não tão grande, não tão vasta como, por exemplo, a biblioteca do Humberto Eco, você terá livros para sua próxima geração. Vá à frente a maior riqueza do mundo, que é aquilo que a gente tem para dar, né? Que é afeto, que é amor, que é conhecimento. E livros são isso, são pontes de afeto, de amor, de conhecimento, de história, manter viva a história daquilo que já aconteceu, assim como eu acho que acontece aqui em Grande Sertão, sobre a história do Brasil, sobre a história da jagunçagem, mas não só isso, sobre o que nos marcou como povo, né? Um povo tão sofrido, mas tão feliz. De onde vem isso? Como nós construímos essa identidade brasileira? A gente vê isso de norte a sul. Eu não acabei, e não me orgulho disso, de ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu fiquei nas últimas páginas e não consegui terminar. Creio que muito por conta de que eu não queria terminar. Eu não queria terminar O Tempo e o Vento. Gente, é o primeiro tomo, né? Que seria o Continente, assim. Eu nem fui pro segundo ainda, que seria o Retrato. Mas a gente já vê isso, sabe? O que molda, como a guerra, como a violência, como os conflitos moldaram muito do brasileiro, e a gente nem vê isso, sabe? Como o nosso passado reflete muito o nosso presente. Enfim, tô falando muito, mas eu tô muito animada pra essa leitura aqui. Eu tô acompanhando um canal, eu me esqueci agora o nome, eu vou deixar aqui. Ai, eu realmente me esqueci o nome, mas produzindo conteúdo, eu tô assistindo bastante esses conteúdos ultimamente de vlogs. E uma dessas vloggers que eu tô assistindo, que falam sobre livros, é uma estudante de letras, o que também foi muito legal, e ela tá lendo Grande Sertão. Leu, né? O Grande Sertão para uma das disciplinas. E ouvi-la falar sobre isso aqui tá sendo... eu queria muito estar fazendo essa leitura agora também. E é sempre assim com qualquer livro, gente. Eu não posso ouvir de uma obra que eu quero ler, enfim, uma pessoa fazendo uma apreciação mínima sobre uma obra da qual eu já quero ler, que me bate a vontade de ler isso na hora. E isso me atrapalha muito com as minhas leituras atuais, inclusive. Mas eu acho que isso só me deixa também inspirada pra ler mais livros como esse. Enfim, gente, eu estou muito feliz com as minhas comprinhas de Black Friday. Acontece nos melhores amigos. Mas eu não sei, gente, assim como aconteceu com o Nome da Rosa, eu pego essa jacket, eu tiro ela pra fazer a leitura, né? Eu tiro essa jacket pra fazer a leitura, porque não dá pra ler com isso daqui, pelo menos eu não consigo, me dar uma agonia. Eu dobro essa jacket bem certinho aqui, como fica, e eu deixo ela assim dentro do livro. Algumas vezes ela, inclusive, é o meu marcador. E eu leio assim. Daí, assim como acontece com O Nome da Rosa, eu acabo deixando o livro dessa forma. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Não vai dar porque ele está literalmente atrás de onde a câmera tá. Mas enfim, eu deixo ele sem essa jacketzinha. Eu tenho aquela edição de capa dura do Nome da Rosa, que tem uma jacket igualzinha essa daqui, só que dourada. Então muitas vezes eu deixo ela sem a jacket e acabo levando ela sem a jacket mesmo. Ela fica dentro do livro pra sempre e eu deixo assim na estante. Até porque, ó, já tem aqui a inscrição da obra. O que acontece muito comigo, e aconteceu isso com O Nome da Rosa também, gente, eu não sei se é uma coisa normal, é que a inscrição vem um pouco torta, ó, agora tá melhor. Fica aqui, fica sobrando um pouquinho na frente e aqui fica faltando um pouquinho do lado. É tipo, enfim, um erro de impressão ali, muito simples, mas com O Nome da Rosa aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não sei se todas as edições são assim, eu creio fortemente que não, mas, enfim, isso acontece muito comigo. Eu achei muito lindo e eu estou muito feliz para ler essa obra. Estou muito feliz só de tê-la na estante. Me digam aqui o que vocês acharam das minhas aquisições. Quando o quindim chegar, eu também vou fazer aqui um unboxing para vocês. Então é isso, vou ao mercado agora, porque eu estou no horário de almoço.
depois eu voltar, vou ver se eu consigo editar um pouquinho, porque eu estou tentando editar para não acontecer como aconteceu na última semana, deu atrasar o vlog. E hoje também vou fazer marmitas para a semana, que daí amanhã é um treino, quinta eu tenho... Essa semana tá muito cheia, mas enfim, vai dar bom. Estou muito feliz, gente. Me digam aqui se vocês já leram algum desses títulos, o que vocês acharam sobre eles e quais serão também suas leituras de Natal. Tô curiosa pra saber. Beijinho e até mais. Gente, meu namorado disse que anda rápido sem a minha companhia. Se isso daqui for rápido, eu não sei. Olha, vai dar pra eu tomar 15 banhos antes dele chegar. Eu tenho uma coisa pra dizer sobre esse ângulo, essa iluminação e sobre eu, do nada, decidir gravar um vídeo rápido. Primeiro, nunca é tão rápido quanto eu imaginei. Segundo, fica bem pior do que parece aqui na câmera. E terceiro, geralmente eu não gosto nada do resultado dos vídeos que eu gravo assim. Mas acaba que eu sempre gravo. Ana, mas você acabou de mostrar que comprou um tripé. Cadê esse tripé? Logo aqui atrás de mim, porque eu estava fazendo uma time-lapse dos meus estudos de italiano. Gente, eu levei uma surra. Eu fiz uns exercícios assim, e meu Deus. Primeiro que eu preciso estudar mais cedo, obviamente, né? Eu peguei pra estudar bem tarde. A minha previsão era às 8 e eu comecei às 9h18. Enfim, esse era o horário que era pra eu estar terminando e eu estava começando. Deu no que deu, eu errei bem mais exercícios do que acertei. Mas pessoas que são autodidatas e gostam de estudar línguas, me digam aqui como vocês gostam de fazer para estudar, enfim. Eu gosto bastante de ir parte por parte, né? O meu intuito na língua é saber me comunicar e saber falar. Então eu sempre prezo pela estrutura da frase. Então eu sempre começo estudando pelo pronome, que é uma das coisas limitadas da língua. Então você consegue entender, saber tudo sobre isso estudando bastante, né? É bem diferente dos verbos, por exemplo. Tu pode estudar uma vida, os verbos de uma língua, e você ainda não vai saber todos os verbos, mas se você se dedicar a aprender todos os pronomes, você consegue aprender todos os pronomes. Por enquanto, eu tô achando bem difícil. Eu já estudei os pronomes, mas eu tinha parado nos quê? Nos pronomes possessivos. E nos objetos também, eu tinha visto os objetos diretos e indiretos. Mas os reflexivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e os pronomes adjetivos, eu vi somente no uso da língua mesmo, no pouco que eu estudei. Eu já estudei italiano durante um tempo, mas eu não passei do básico, bem básico, inclusive, porque daí eu misturei italiano e francês, aí eu comecei... Sabe, gente, eu sempre fiz Duolingo, há bastante tempo eu faço Duolingo, mas... Aí eu comecei francês e fiquei apaixonada por francês, aí parei italiano, aí continuei francês, e daí parei francês também. Mas eu não tô aqui pra falar sobre a minha derrota também no italiano, que, enfim, é tão gostoso você aprender uma coisa nova. Já falei sobre isso aqui? Eu acho que não. É muito bom, gente, eu indico muito se você gosta de aprender línguas, ou se não, se é a sua primeira vez, você nunca aprendeu nenhuma língua, não tem nenhuma segunda língua, eu super indico que você aprenda isso, nem que seja despretensiosamente, sabe? Estudando, seja no Duolingo, seja no aplicativo aí que você pode instalar, ou mesmo fazendo suas próprias lições, escrevendo, passando a limpo, eu gosto bastante. É um dos meus hobbies, eu aprendi inglês, língua inglesa sozinha. Claro que muito se deve pela universidade também, por onde eu passei, eu aprendi muita coisa lá, mas eu aprendi a língua mesmo, sabia já, né, falar inglês por conta própria. É claro que eu ainda oscilo muito entre italiano e francês, mas eu tenho muita mais vontade de falar italiano, entender italiano. Acho muito mais bonita não, mas eu acho que pessoalmente eu gosto bastante de italiano. Eu
acho uma língua muito, muito linda e me lembra muito o latim, que não é uma língua cuja qual você pode ter uma conversação. Então eu acho muito lindo o italiano. Eu gosto muito do italiano por conta disso. A língua francesa é maravilhosa, perfeita. Eu amo ouvir pessoas falando em francês, só que é uma língua romântica. O italiano me soa muito bruta, me soa muito como o latim, sabe? É por isso que eu amava latim na faculdade. Eu volto depois pra falar sobre os pronomes aqui com vocês, sobre o que eu tô aprendendo. Eu não vou falar nada por enquanto, porque por enquanto eu só falaria da surra que eu levei aqui, dos pronomes, inclusive os mais simples, assim. Mas eu sou assim. Eu gosto de fazer essa estrutura, de aprender, de, sabe, ser surrada no início até eu conseguir ter certa maestria nisso. E depois eu passo pros verbos, que é uma coisa muito difícil de aprender na língua. Porque por mais que você tente decorá-los, a única forma de você aprender os verbos, né, que é uma das partes integrantes da frase, a ação, é com ação. Também é acionando, né, a língua, procurando vídeos, entrando em contato com a língua, seguindo mais produtores de conteúdo que falam italiano, etc, etc. Então vai ser bem difícil. Eu fui fazer a minha pesquisa, eu sigo uma só produtora de conteúdo em italiano, e ela fala sobre maquiagem. E eu consigo entender basicamente o vocabulário de maquiagem que ela fala, somente. De resto, pra mim, ainda é muito nublado, então, mesma coisa que nada, eu vou precisar voltar às raízes aí, recorrer ao YouTube, outras coisas. Bem que eu avisei, né, que o que era pra ser um vídeo curto de alguns 2, 3 minutos se torna um vídeo de 15 minutos e aí meu vídeo fica gigante. Mas a última coisa que eu gostaria de dizer é: a gente pode usar a internet a nosso favor, sabe? Quando eu estava aprendendo a língua inglesa, eu tinha muito acesso à língua inglesa, né? A gente tem muito acesso à língua inglesa, hoje é a língua universal, né? A língua da internet, a língua do qual o mundo gira. Mas todos nós temos acesso à mesma língua e nem todo mundo é, não nativo, né? Mas fluente em língua inglesa. Nem todo mundo consegue entender tudo, nem todo mundo tem inglês como segunda língua. Então, aproveite o acesso que você tem, seja mais curioso para saber sobre, não só sobre inglês, sobre qualquer língua que você tem interesse. Eu tinha várias amigas na universidade que eram muito, muito fãs de doramas, enfim, K-dramas e K-pop no geral. E elas aprendiam coreano, elas tinham, tipo assim, uma hiper dificuldade em aprender latim, mas não tinham dificuldades em aprender um alfabeto completamente diferente e um vocabulário completamente diferente do coreano, justamente por conta da afinidade que você tem com a língua. Vamos usar a internet a nosso favor, vamos usar isso não só, e eu não tô falando aqui só para aprendizado de línguas, mas para aprendizado no geral. A gente pode aprender muitas coisas na internet e a gente não usa isso a nosso favor, sabe? A gente tem uma consciência de que isso pode trazer muitas coisas boas e muitas coisas ruins, só que a gente acaba não se tornando consciente de uma forma mais prática. A gente precisa colocar em ação mesmo, sabe? Essas nossas vontades, enfim, explorar isso. Você não sai da sua cadeira, você tá sentada sozinho olhando para uma tela de computador, olhando no seu celular, mas você navega em um mundo muito antigo. Aprender uma língua nova é aprender uma cultura nova, mas vai além, é aprender o que essa cultura aprendeu ao longo de muitos anos, como uma língua se formou, como ela chegou até aqui. Muitas das palavras são muito parecidas com o que a gente tem no português, muitas delas mudaram, sabe? Por que a pronúncia deles ficaram a mesma? Nossa, mudou completamente. O que houve nesse processo a gente nunca vai saber, mas me deixa muito curiosa, assim, eu fico muito, muito feliz de voltar a aprender. E é isso, gente, esse videozinho aqui é só pra eu falar sobre como está sendo, né, a minha primeira volta ao italiano. Tô fazendo duo todo dia, eu estava fazendo um projeto espanhol com meu namorado, mas como ele desistiu e voltou para inglês, eu também desisti e voltei pro italiano. Então, vou fazer, no mínimo, é o que eu espero, 2 vezes por semana, 1 hora de italiano, mas eu espero que sejam 3. O mínimo seriam 2, mas eu espero mesmo que sejam 3 horas. Seriam basicamente nos dias em que eu ou tenho tempo ou não estou treinando, né? Dias que eu não tenho treino, como segunda, terça e quinta. Esses são os dias que eu gostaria de aprender italiano, então provavelmente eu volto aqui amanhã um pouquinho mais. Daí agora, que eu já tenho todos os pronomes aqui, que eu passei a limpo, eu gosto bastante de escrever. Um caderninho, gente, super rebinho, que eu tenho aqui bem velho, eu gosto de reutilizar papel. Mas enfim, o que importa pra mim é o conteúdo. E
Aí amanhã eu faço bem mais exercícios. Inclusive eu estou usando o ChatGPT para isso, o que tá sendo maravilhoso. Você consegue aprender muita linguagem com o ChatGPT, é maravilhoso. E com o italiano tá sendo muito bom. Aí eu faço Duo. E eu também gosto de ver aulas para fixação depois que eu já tô com conteúdo assim bem fresco e eu já tô com, sei lá, 90% de aproveitamento. Eu assisto algumas aulas na língua nativa mesmo. Aí você coloca em italiano, ai, não tô entendendo, beleza, não tem problema não tá entendendo tudo, eu preciso entender o que ela está falando sobre os pronomes. Eu gosto de fazer assim, se tá muito nublado, muito difícil, coloco em alguma professora que fala, né, em português e está dando uma aula de italiano. Fun fact, você não vai achar muitos cursos no YouTube, online, no YouTube mesmo, gratuitos. Isso é muito legal. Antigamente, era assim que as pessoas que davam aulas online, não sei se vocês perceberam esse movimento, faziam. Elas davam aulas gratuitas no YouTube. E assim elas conseguiam renome fazendo isso. Hoje em dia é muito pelo contrário. Se você faz o seu conteúdo de forma gratuita, o seu conteúdo ele é desvalorizado. E se você cobra por isso, ou seja, se você é monetizado para fazer isso, o seu conteúdo é muito mais valorizado. Uma coisa que se perdeu muito. Muitas das vezes a gente compra mais o discurso do mestre do que o talento ou o conhecimento de alguém. Dizer que eu sei, eu já fui para a Itália, eu sou professor formado em tal, eu já dei aula para milhares de pessoas. Isso tudo conta mais do que a pessoa te presentear, a pessoa te dar uma aula gratuita, a pessoa ter um trabalho maravilhoso, como muitos profissionais têm gratuitamente, sabe? Só pelo intuito de dar aula. E, gente, eu não tô descredibilizando nenhum professor que cobra para dar aulas, pelo amor de Deus. É um trabalho como qualquer outro, mas é uma discussão bem interessante, porque antigamente isso era muito comum e hoje em dia não é tão simples. Os vídeos que você encontra são bem antigos e isso é uma coisa pra gente pensar. Como o discurso do mestre nos afeta. E eu já vi isso acontecendo, sabe? Eu já vi pessoas que eu conhecia, que eu assistia no YouTube, eu não tô citando um exemplo fictício, é bem real. Tinha uma produtora de conteúdo do meio literário, assim, de escrita, que ela produzia vídeos, ela tinha uns 30 seguidores, assim como eu tenho, era um canal muito pequeno. E ela falava sobre escrita, vlogs de escrita, né? Eu conheci ela porque eu pesquisava vlogs de escritores que escreviam e tudo, a rotina deles, pra me inspirar. E aí, do nada, ela começou a ganhar seguidores, ela tinha o quê? 300 seguidores e do nada tinha 5.000 seguidores. Hoje em dia ela já é bem grande. E ela começou a vender o discurso do mestre. Ou seja, eu sou formada em tal coisa, fui para tal país, escrevi tal livro. E ela era uma iniciante como eu, sabe? Ela ainda estava aprendendo, no processo de aprender. Mas a partir do momento que ela publicou algo, ela já tinha um valor agregado para dizer que ela sabia te ensinar. Então, muitas vezes, as pessoas ainda estão no processo de aprender, mas elas acham que, dizendo que sabem te ensinar como fazer isso, elas vão conseguir fazer isso de uma forma mais, primeiramente, rentável, e segundamente, de uma forma mais sustentável, chamando mais pessoas, mostrando que eu tenho um método, enfim, qualquer coisa que ela esteja te oferecendo ali de uma forma que você pague por isso. Isso é muito bizarro, né, gente? Enfim, de uma coisa foi pra outra. A questão é, agora são 10h26, 10h30 da noite, eu vou fazer um lanchinho noturno. Eu não me alimentei muito bem hoje, eu admito. Eu não jantei. Então eu acho que eu vou fazer um pãozinho com proteína e vou vir ler, porque hoje é segunda-feira, o único dia na semana que era pra eu ter focado na leitura. Mas eu tive psicóloga e depois da psicóloga eu posterguei antes de estudar. E no more delays. Irei fazer meu lanchinho, pegar, eu não sei qual livro, mas ainda assim eu vou ler. Vou ler até dormir e espero muito que eu renda. Como eu estudei, eu acho que eu não tô com cabeça pra ler Helena Ferrante. Eu ainda estou parada no segundo ensaio. Ler Machado agora é complicado, então vai acabar sobrando pra Agatha Christie, que é uma coisa que eu não queria. Agatha Christie eu consigo ler fácil, mas enfim, como é à noite, eu vou dar esse desconto, vai. Se eu conseguir render aqui já tá ótimo, acho que eu tô em 56%, se eu não me engano, pode ser até menos, 57%. Então acho que eu vou ler esse daqui mesmo, porque
Porque assim, eu acabo a Agatha Christie e não pego mais nada no Kindle até fechar esses 2 físicos que eu tenho. Aí depois eu tenho tantas coisas legais, eu tô muito animada pra fazer esse vídeo de escolhendo minha próxima leitura. Acho que vai ser muito legal, porque eu tenho tantas opções e eu só sei o que eu vou ler no fim do mês, né? Lá na casa dos meus pais já, que vai ser um conto de Natal. E é isso, gente, ó, já estou 17 minutos falando aqui. E é isso, beijo, beijo. Até mais. Gente, tudo bem? Um recadinho super rápido. Se as suas plantas estiverem feias e capengas, basicamente como essa mini querida aqui está amarelada e tudo, é por conta disso daqui. Tem mais cascalho do que terra. Tu precisa colocar mais terra pra planta receber mais nutrientes. Ainda assim, tem brotinhos nascendo, enfim. Essa planta aqui é bem melhor do que essa daqui, que tava horrível, gente, eu juro. Ela tava muito feia, ela tava, tipo, muito caída já, sabe? Porque ela tava sem nutrientes. E eu achava que era água, enfim, porque essa planta aqui, ela não é de ficar feia, né? Ela não é de ficar mole e caída. Ela é de ficar assim, ó. Ela é uma trepadeira. Então, ela vai trepar aqui nesse negocinho que eu coloquei, ó, e vai subir. Ela é igual aquela dali, né? Só que, enfim, como eu não deixo ela pendendo, ela sobe. Então, agora sim, ó, ela tá com vida porque eu enchi de terra nova. Ainda tem cascalho, óbvio, mas tem nova terra, tem novo nutriente. Então, se você quiser salvar sua planta, saiba que você provavelmente precisa colocar mais terra. Eu já perdi algumas plantas. Obviamente, elas não tinham caráter de plantas internas. A maioria delas eram externas, então elas não sobreviveriam de qualquer jeito. Mas se você sabe que é uma planta interna, como essa daqui, que é essa trepadeira bem comum aqui no Brasil, saiba que muito provavelmente ela pode estar bem murchinha porque você não tem terra suficiente. Que dedo horrível.